Então, primeiro, a gente tem que estudar, e o estudo não é se matar ou ficar horas e horas estudando. Não, não é isso não. O estudo é um hábito, é igual um hábito de fazer esporte ou o hábito de treinar a tua equipe ou fazer o financeiro da tua clínica ou consultório, né? Porque você estudando, você está preparado para a oportunidade. Só para ver, nós estamos falando muito aí em Covid, mas e quantas pessoas estão sofrendo com a parte emocional? Isso aí exacerbam ou nos mostra na fratura de dente ou fraturas de dente ou os sintomas da dor de cabeça ou da cefaleia. Então temos que estar preparado. Outra coisa, ter um consultório ou a clínica controlando tudo, mas com tratamentos descentralizados. Às vezes o paciente chega para quer colocar aparelho, mas não é paciente de ortodontia, por exemplo. E se você tem a tua equipe ou teus colaboradores ou todo mundo trabalhando junto, vai para estética, resolve a queixa principal do paciente. Por que o estudo te deixa preparado? A cada curso que você faz, a cada livro, ou cada artigo, você nunca mais será o mesmo. Você já mudou a tua cabeça, você já abriu. E também não fica só numa metodologia ou seguindo um professor ou uma cadeira, senão começa a ser seita. Então abre, né? Uma coisa que eu gosto de fazer nos congressos é ver as técnicas que eu não gosto muito. Cada curso que você faz, você já mudou a tua cabeça. Já mudou, né? Então a DTM, o pessoal sofrendo muito e vai ter muito trabalho a fazer. Um exemplo típico é um paciente que nos procurou. Como todo ortodontista, nós achamos que a dor dessa paciente, a queixa dela da dor de cabeça era devido a essa mordida cruzada. Mas nós já sabemos que a oclusão, veja bem, não vamos deixar de lado a oclusão, mas nós sabemos que a oclusão não tem tanta, ou não é a causa ou o tratamento para esses pacientes que sofrem. Então, não importa tanto a posição dos dentes, veja a loucura, mas não é loucura que eu faço. Qualquer centro de disfunção temporomandibular não é que fala isso, ele está embasado cientificamente com isso. Só que nós temos uma tendência de ver a oclusão. Então não importa tanto a posição dos dentes, sim como se usa os dentes, por exemplo. Isso é importante. Como você usa, se você aperta, se toca, se está lá tocando os dentes, a posição da cabeça da mandíbula, o Bruno está falando do côndilo. Também, se você tem algo articular, você vai ter a dor na TM também. E pode ser muscular ou as duas juntas, né, Bruno? Então pode ser alguma alteração do disco, limitação de abertura, tudo isso nós fazemos o exame. Isso aí é manualmente, fazendo o exame físico, 95% bate com o exame de imagem. Então a gente vai partir para a imagem se o paciente não ter melhora na terapia. Mas voltando aqui, o paciente chegou com essa queixa.
a paciente chega com essa queixa, com dor, eu não vou falar o que falaram, ou discutir, tudo foi com a maior boa intenção, que tinha que tratar a mordida para passar a dor do paciente. Mas se a gente começa um tratamento colocando bracket, e o paciente com dor, pode ser articular ou muscular ou as duas coisas, talvez aquela mordida em MIH, ou máxima intercuspidação do paciente, não seja real. Às vezes um músculo está mais contraído de um lado do que do outro. Então o paciente tem um desvio, corrigido ou não, da mordida. Aquela mordida não condiz com ele. E começar um tratamento ortodôntico com um paciente sintomático não é o aconselhado em hipótese alguma. Claro que o paciente no meio do tratamento também pode vir a ter sintomas. Aí nós temos que manejar esse paciente, ok? Então, o estudo te gera segurança e isso faz toda a diferença na hora que você recebe o paciente de uma via sacra porque ele vai ali, vai lá, vai no outro, vai em 3 dentistas, vai no médico, vai no otorrino, vai no oftalmo, volta para o neuro e aí vai muito em bucomaxilo, tenho muitos colegas bucomaxilo e agora a especialidade de DTM tem muitos colegas bucomaxilo estudando, que isso é muito bom, né? A disfunção temporomandibular era a parte do protesista, uma temporada aí de 20 anos atrás, 15 anos. Depois uma enxurrada de ortodontista. Olha lá, os amigos aparecem aí, doutora Alda de Ribeirão Preto. Daí uma enxurrada de ortodontista estudando DTM. E agora os bucomaxilos estudando bastante DTM. Isso é muito importante para ver, para seguir no pensamento aí mais conservador possível, né? E é isso que nós vamos falar no IOA São Paulo, junto com o professor Gilson, o professor Rodolfo. Vamos ter uma especialização aí, vamos colocar 18 a 24 alunos, porque o que vem pela frente em 2021, o manejo desses pacientes com dor, nós precisamos controlar esses pacientes. Então já é motivo de saúde pública, tem até projetos de ter profissionais especialistas em DTM no SUS, porque gera muito, vejam bem, gera um prejuízo muito grande na economia. Quantos pacientes, quantos funcionários de vocês, doutores, deixaram de trabalhar por causa da cefaleia? E isso está relacionado com a DTM? Muito sim. Ou pelo bruxismo, ou teve algum trauma, enfim. É uma coisa, é uma rotina nossa. E se não é a DTM, é a outra parte da especialidade, que é a dor orofacial. Resta a nós identificarmos e encaminharmos para um neuro, né? Mas sem a DTM, vai tratar a parte neurológica. Então, é uma especialidade assim muito misteriosa, porque nós não temos, ou tem pouco conteúdo, tem poucos programas na graduação. Então ela é esquecida, porque é fácil o profissional falar que faz a plaquinha, né? E essa palavra, plaquinha, já é uma palavra errada. Você fala, vou indicar uma plaquinha. Plaquinha já é um diminutivo, ou seja,
já não te dá, talvez pode soar como algo simples, e não é. Essa placa tem, a placa estabilizadora da Universidade de Michigan, ela tem requisitos, tem a maneira correta de fazer. Claro que hoje indicar uma placa, cada vez menos nós indicamos, mas gostei muito de começar a fazer a placa agora com um scanner, e a placa vem numa não vou falar perfeição, sempre tem que fazer ajustes, né? Mas muito legal, né? Então essa ortodontia digital também, odontologia digital, tem feito a gente estudar mais e trazendo grandes possibilidades. Mas voltando ao paciente aqui, que já se passaram 20 minutos de live. Olha lá, reclamando. O que indicaram aqui? Fazer expansão rápida, depois ortodontia para passar a dor de cabeça. Não. Aqui foi feito uma hipótese de diagnóstico. Os amigos entrando aí, Diego Costa, olha lá, o doutor Luciano Mazzini, isso aí. Deve estar em Campinas ou Ubatuba. Então, aquela paciente simplesmente foi diagnosticada com DTM muscular, fator de risco, bruxismo de vigília e do sono. Então foi feito a parte mais conservadora possível no tratamento, no controle, né, da dor dela, que é soltar os dentes. Existem aplicativos. Eu estou fazendo adesivos na minha clínica e dou para o paciente. Cada vez que ele olha para o adesivo, ele solta o dente. Então é mudar a postura, não tocar os dentes durante o dia. Geralmente o toque é de 14 a 17 minutos. Passou disso é uma sobrecarga, né? Faz as compressas, se for aqui em São Paulo, compressa, quente. Veja bem, termoterapia quer dizer quente. Mas não vamos falar para o paciente termoterapia. Nós falamos compressa, tem que ser tudo escrito. Falar a palavra do paciente. Colocar aqui nessa região, ó, 20 minutos. Tudo bem. Paciente em 3 consultas e fazendo a terapia em casa, fica assintomática. Aí você parte para a ortodontia, tá certo? Aí pode fazer o que você quiser aqui, a técnica que você quer. Pode usar Hyrax, pode usar Gun Metal, pode usar overlay, pode usar o que quiser. Então a linha média da paciente, enfim. Depois vai fazer ortodontia, mas o paciente sem dor. Aqui eu usei autoligado, tá? Força leve. Com levante oclusal para descruzar tudo. E aquele excesso de torque por lingual, de coroa por lingual, ele vai melhorando, né? Olha lá o levante, a desoclusão lá atrás, suficiente para ficar 1 a 2 milímetros para o fio fazer o efeito, né? E aquela linha média, olha lá o levante. Usando a filosofia aqui de autoligado passivo. Olha lá. E deixando o fio fazer o efeito para descruzar aquela mordida que, na verdade, a mandíbula estava jogando para o lado direito, contra a lateral da mordida cruzada. Faz o levante, e aí a filosofia que vocês quiserem, né? A técnica que vocês mais gostarem. E aí trata a oclusão do paciente. Maria Aparecida, tudo bem? Então, é isso. Nós começamos o paciente com dor,
sintomático, controlamos a dor e vamos para a ortodontia. Agora a pergunta que eu falo, se vocês estão preparados, estão seguros para manejar a enxurrada, eu digo assim, enxurrada de pacientes de dor orofacial, de DTM, dor orofacial, que vai acontecer nos próximos meses? Enxurrada. Uma coisa enorme que aconteceu esse ano. Vamos lá. Bruno, nesse caso de desvio mandibular, causou uma DTM, ela tinha... Qual foi o diagnóstico aqui, Bruno? Ela tinha DTM muscular. Ok? Fator de risco, bruxismo de vigília e do sono. Então, eu não posso falar que aquele desvio causou a DTM ou vice-versa, por exemplo. O que eu vi foi, diagnostiquei uma DTM muscular, controlei, tratei os músculos e controlei a dor dela. Então, em 3 consultas no consultório, claro que ela fez toda a parte... ela fez toda a terapia em casa. É igual quando você vai fazer um tratamento de fisioterapia, né? Você vai nas consultas e faz os exercícios em casa, né? No caso dela, o mais complexo, o mais difícil é soltar o dente, porque nós tocamos os dentes e o toque de leve é que causa contração de baixa intensidade e longa duração. É difícil soltar. Daí a Alda tá falando, tem como postar o adesivo que lembra a postura correta da boca? Ô Alda, você pode colocar o teu logo, um adesivinho, você faz assim, tem o aplicativo Desencoste os Dentes, uso bastante, e você faz você imprime na impressora mesmo, o adesivinho da tua logo, você põe lá, solte os dentes, e a tua logo marca. Aí distribui para o paciente, ele coloca no computador, no celular, no volante do carro, no rádio do carro, e aí vai. No consultório, porque nós sofremos muito. Quantos de vocês aqui tem? Olha lá o Bruno falando, eu tenho. Desencoste os dentes. Então você bola lá a tua logomarca e coloca solte os dentes. Ou lábios fechados, dentes separados. Daí você faz. E dá uns 5 ou uma carteirinha de 10 para o paciente. Isso aí ajuda. Quer dizer, faz parte da terapia. Eu tenho esse aplicativo. Não, o aplicativo ajuda muito, viu, Bruno? Mas o adesivo também ajuda. Antigamente, aquele adesivinho para fechar carta, post-it, é o que eu dava quando eu comecei a manejar esses pacientes. Depois você faz a logomarca tua e manda ver. Que mais? Você pode também... então, outra coisa. Eu gosto de dar a faixa para o paciente. Ou eu vendo lá. Eu tenho a faixa, preço bom para nós, bom para o paciente, porque é difícil encontrar faixa para fazer a compressa, né? Daí o paciente já... É outra maneira de você ter lá, você vende as escovas, vende a faixa de DTM também. Vamos lá. Diego Costa. Diego, tudo bem? Diego, mire, de que país é você, doutor Diego? Se además de la DTM, la paciente é hiperlacha, é melhor tratar la DTM e luego realizar la ortodoncia, respeitando la altura de onda e clinicamente no
tenho sintomas de dolor. Perfeito, Diego. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, controla a DTM do paciente e depois você vai para a ortodontia. Ah, Córdoba. Sim. Lembrei do Diego. Diego, mire, em Paraguai não há a especialidade. Há a especialidade de disfunção temporomandibular e dolor orofacial em Argentina? Nós queremos saber porque em muitos países de Latinoamérica não há a especialidade. Então você controla o paciente, muitas vezes o paciente tem desvio corrigido devido aos problemas musculares, né? O músculo masseter mais contraído de um lado do que do outro, tem esses desvios. Mas eu inicio, sim, o Dr. Rocabado, que é o fisioterapeuta, perfeito, em Buenos Aires. Sim, então em Argentina há a Silvana Vera, tudo bem? Em Argentina há a especialidade, perfeito. Então eu inicio o tratamento de ortodontia ou se vai fazer uma reabilitação também. Cuidado com o paciente que vai fazer tratamento endodôntico, cuidado, tá? Vai lá com a tua colega endodontista, vamos relaxar a musculatura antes. Cuidado também de indicar a compressa, a termoterapia, né? Compressa quente em paciente que precisa fazer tratamento de endodontia, porque pode gerar um edema. Cuidado com isso. Tudo isso tem que ser analisado na consulta desse paciente. Então, um exemplo que aconteceu última semana de trabalho. Paciente, 55 anos, dor, estalos, né? Deslocamento do disco. Quando o paciente vem com a tomografia, geralmente eu não peço a tomografia. Eu falo para ele, não quero ver a tua tomo agora, porque eu vou fazer o exame, desde que bem treinado, o exame de palpação, né? O que eu vou falar é hipótese de diagnóstico, porque o padrão ouro para um deslocamento do disco, nós sabemos que é a ressonância magnética. Só que o exame que o especialista faz de abertura, fechamento, protrusão, lateralidade, nós, mais ou menos, aí a literatura fala que 98% equipara com o exame de imagem. Vamos lá, que está falando aqui a professora Letícia do Paraguai. Em realidade, o professor pergunta se há lá especialidade como pós-grado em la universidade em Argentina. Perfeito. E a Silvana falou, em la Universidade de Mendoza, no. Silvana, és de Mendoza? Que ciudad hermosa. Sim, perfeito. Então, não sei se há a especialidade de disfunção temporomandibular em Argentina. Bom, o paciente, então o que falaram para o paciente? Cirurgia da ATM. Mas não é cirúrgico. Não é, ele tem o deslocamento do disco, mas não estava causando dor na articulação. Ele estava com a dor muscular dos músculos masseter e temporal. 40% da população, inclusive eu, tem os estalos, né? Então, é isso. A Silvana Vera Cipi, és de Mendoza, a doutora. Então, não creio que... Especialidade em todos os tratamentos em DTM no há.
e donde se capacita em discoperrexia, artroscopia, antrocenteses, etc. Aí, quando tem alteração estrutural na ATM, o paciente não melhora, daí nós vamos fazer o tratamento sempre do mais conservador para o mais invasivo. Aí nós vamos ter, aí como o doutor falou, artrocentese, artroscopia, e aí vai. Perfeito, viu, doutor Diego? Bruno falando, em relação ao canal, devido à abertura de boca, sabe o que acontece, Bruno? Duas coisas. Quando você está lá atendendo o paciente, pode ser humilde ou não. Graças, doutor Diego. Se ele tem uma lesão, por exemplo, paciente foi triado e não viram, ou... Bom, tem que fazer o tratamento de endodontia. Daí passou num tratamento de universidade. Às vezes você vai lá, compressa, vasodilatação, exacerba aquele edema naquele dente que precisa ser tratado, pode ter alguma complicação. Correto? Agora, paciente que vai... Quantos pacientes que foram extrair dentes do siso ou um tratamento odontológico e alongaram demais a musculatura ou ficou numa posição por mais de 1 hora para fazer o tratamento em sessão única, e aí aquele paciente vai precisar depois fazer o tratamento da DTM. Isso acontece muito. Então, a endodontista que trabalha conosco, eu sempre falo para ela fazer a massagem, alongar, né? Cuidar bem dessa musculatura. Às vezes até o disco, ele tem um deslocamento do disco sem redução e tem um travamento. Já aconteceu. Então temos que tomar cuidado com esses tratamentos que podem danificar, né, causar alguma moléstia para a musculatura e para a articulação. Isso é muito comum, viu, Bruno? Doutora Leti, vamos ao IOA São Paulo? O IOA São Paulo e no Milani Micheletti também tem o curso online, fica à disposição na bio também. Leti será bem recebida numa estrutura, assim, magnífica, tá? Em São Paulo também. Jovens, beleza. Última live do ano. Como todo domingo, eu tô presente, né? Então, não fugi da regra. Eu não sei, o próximo domingo também... próximo domingo também estarei presente, hein? Vamos lá. Bruno, a indicação de cirurgia na ATM tem que ter o disco deslocado com sintomas de estalidos e dor? Não. Bruno, eu tenho estalo na abertura e no fechamento, ó. Como eu falei, a literatura fala, vamos arredondar, 40% mundialmente tem estalos. Então sempre quando eu dou a aula, na classe eu falo, quem tem estalo? Tem lá, a última aula que eu dei foi para a professora Thalita na especialização da SPO em São Paulo. Por sinal, uma especialização que eu recomendo muito, viu? Tinha 15 alunas. Daquelas 15, acho que 6 tinham estalos. Não quer dizer que precisa tratar ou, quanto mais fazer a cirurgia. 3%, coloca 3%, vai precisar de uma intervenção, vamos colocar assim. Paciente que não melhora no tratamento conservador, paciente que
fez o tratamento conservador, teve adesão, ou seja, fez todo o tratamento doméstico, né, da compressa, usou placa, enfim. Se o paciente fez tudo certo, não melhora, já começa a desconfiar, vamos partir para a imagem, vamos ver o que está acontecendo. E aí vai fazer o tratamento sempre minimamente invasivo, né? Desde manobras, nós fazemos muito manobra para recuperar o disco. E tem um resultado muito bom. E artrocentese é um tratamento minimamente também invasivo, né? Fazer a lavagem para recuperar o disco com sucesso, mas é passo a passo. Não é a primeira não é a primeira intervenção. Então, primeiro os tratamentos conservadores e depois esses 3, 4%, sim, cirúrgico ou trauma, acidente, tumor, reabsorção da cabeça da mandíbula, vai pensar em fazer a prótese da cabeça da mandíbula. Desculpe, eu falo cabeça da mandíbula aqui no Brasil, pero em Latinoamérica a palavra é escóndilo, correto? Não há esta palavra para os hispanos hablantes. Diego, sim, São Paulo, será um prazer, curso fenomenal, tá? E na nossa bio também, vocês vão ter passo a passo também de um manejo do controle da dolor orofacial. Jovens, vamos descansar então.